Todos bem? Pessoas novas aqui, bem-vindas. Ok? A colmeia. Agradeço a todos que vieram aí, então, prestigiar o café, né? Vamos lá. A crise da modernidade, aqui eu tenho várias figuras, né, que ilustram, e todas elas retratam um pouco isso, um pouco de caos, um pouco de desconforto, insegurança, de busca. Aonde isso nos leva? Nós discutimos isso no domingo passado, vimos o que a crise significa, o que é a crise da modernidade, como é que ela acontece, essa expressão tempos líquidos, nós vimos isso, né, do Bauman, e aqui nós vamos continuar aqui, ó, a era do vazio, a cultura narcísica, crise planetária e como agir em tempos de crise. Vamos fazer essa troca aí, ok? Vimos que a crise, no sânscrito, no chinês, ela é perigo e oportunidade, composta de dois ideogramas, né? Que significa perigo e oportunidade. Vimos também que no grego ela é depurar, separar, purificar. Aqui no sânscrito, desculpa, aqui, ó, então, chinês, grego, sânscrito. É desembaraçar, purificar também. E o conceito espírita. Crise é fonte sublime de espírito renovador, de renovação, para os que sabem ter esperança. Emmanuel. Então, por aqui a gente já vê que a crise não é um problema, certo? Né? O conceito de crise é de transformação, renovação, e sempre quando a gente pensa em renovar, algo para melhor. Né? Isso foi uma das conclusões que a gente chegou aqui no último café filosófico. Uma das questões que se apresentam com relação à crise da modernidade é a dos valores. Esse texto aqui é dessa autora aqui, a Hannah Arendt. Ela fala da crise dos valores, né, e das tradições. As tradições perderam quase que completamente sua capacidade de moldar comportamentos, e a religião se vê fragilizada por não acompanhar os avanços científicos, e assim vai perdendo a credibilidade frente aos indivíduos. É a tradição que se perde. Esses pilares, a tradição e os valores, né, que sustentam então a sociedade, estão que meio que se desmoronando aos olhos da sociedade. Ela trazia autoridade, trazia respeito aos saberes elaborados no passado, como conhecimento, crenças, valores, né? E, por sua vez, a fé e os valores dela decorrentes foram desacreditados pelo novo espírito positivista de Augusto Comte, para quem a ciência deveria ser a guia infalível da humanidade. A gente vê ali a religião como um personagem importante para trazer o quê? Valores. E a balança pendia para a religião, a gente viu que no iluminismo ela pendeu para a ciência. E houve um ufanismo com relação à capacidade da ciência de transmitir valores, dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é moralmente válido. E não é papel da ciência fazer isso. A ciência estuda, analisa, compete a ela ler os fenômenos e criar técnicas e meios para que a gente lide com o meio à nossa volta, mas como isso vai ser utilizado está na mão de quem? Do homem. Somos nós que construímos. É nós que vamos pegar os inventos, tudo que for criado, e usar para o bem, para o mal. E o que nós vimos ao longo do tempo? Desde o século XIX para cá. Duas grandes guerras, grandes engenhos bélicos. Ciência acima de uma série de coisas. Né?
Não foi suficiente para direcionar valores bons, moralmente elevados, que trouxesse um progresso, não só técnico, né? O progresso técnico ele aconteceu, mas e o progresso moral? Então há uma necessidade de resgate disso. Esses autores, a Hannah Uma que eu trouxe, o Bauman vai vir aqui também, nós vamos ver que eles têm essa consciência e essa visão de que há esse momento de perda de valores, as tradições que traziam esses valores enfraquecidas. E aí a gente está naquela época do tudo é relativo. Todos os valores são relativos. E cada um constrói o seu valor. E aí o que está faltando? Conforme a sua conveniência. E aí a dificuldade dos jovens. E a preocupação com o coletivo, com o marketing, também, Sim. O que mais que a gente encontra aí? Que a gente pode somar aí esses pensadores, né? A crise da modernidade, que é o tema, na verdade, nós estamos falando mais da pós-modernidade. Porque é até interessante isso. No iluminismo, falava-se da modernidade como aquela que resolveria todos os problemas. A modernidade chegou e não resolveu. Então foi necessário fazer outra classificação, que é a pós-moderna. Uma tentativa de, tudo bem, o moderno chegou, mas não mudou tanto assim. Então existe o pós-moderno. Só que na era do pós-moderno, que é um movimento de ruptura, que surgiu nos fins do século XX, onde o conceito de progresso da era industrial vai sendo substituído pelo de crise e de incredulidade. Na era pós-moderna, temas como razão, sujeito, totalidade, verdade e progresso são conceitos vazios, em crise. A pós-modernidade é a era do efêmero, do fragmentário, do caótico. A era pós-moderna é fruto, filha da modernidade, ao qual não realizou as promessas de progresso infinito, o estado de bem-estar social. Aí entra no Marx, essa coisa toda. Era isso que se achava que ia acontecer. Essa figura aqui, ela ilustra um pouco isso, e ela é interessante. Olha lá o iluminismo, os ideais do iluminismo. Primeiro quadrinho lá, esse daqui, ó. Liberdade, igualdade e fraternidade. Depois veio as questões trabalhistas, por melhores condições de trabalho, mais saúde e educação. No século XX, as pessoas viraram consumidores. Excluídos são aqueles que não consomem. Só é feliz quem compra. Compre, compre, compre. E por último, o que nos traz aos protestos atuais, que é pelo direito de ter um PlayStation 4, por uma roupa de marca e um iPhone, um iPad. São as reivindicações atuais. E aí vem os tempos líquidos. Trouxe esse autor também, um autor moderno, nós vamos ver já um texto sobre ele. Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman ficou muito conhecido por essa expressão, tempos líquidos. Vivemos tempos líquidos. Aí ele tem uma série de livros nessa linha. Amor líquido, modernidade líquida, tempos líquidos, vida líquida e o mal-estar da pós-modernidade. Aí a frase dele ali, ó. Viver com uma multidão de valores, normas e estilo de vida em competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, é perigoso e cobra um alto preço psicológico. Aquela figura daqueles homens ali se ilustra isso, né? Esses tempos psicologicamente instáveis. E essa insegurança se reflete nos relacionamentos, né? Na vida em si, no sentido de vida. Aquela falta de norte.
Acho que as pessoas do meu tempo era uma coisa que o norte era meio definido, né? Ter uma família, constituir uma família, ter uma casa, um lar, né? O conforto do lar, e talvez até alguém poderia pensar em ter um carro, né? Que era um meio de condução para a família, que pudesse levar ela a lugares, né? Que realizaria a satisfação das pessoas. Quando você começa com essa evolução intelectual e que gira nisso, numa coisa fragmentada, sem muito valor, ela hoje está criando uma reflexão. Sim. É isso que a gente quer? Poxa, mas nós estamos perdendo tantos os valores. Até que ponto a gente pode deixar esses valores serem corrompidos? E vai chegar num determinado ponto que vai existir uma acomodação. Espera aí, nós perdemos muito desse valor. Vamos ter que valorizar o moral dentro daquele contexto que está lá na frente. Então, eu não vejo eu não consigo enxergar um outro caminho sem a desconstrução. Que vai gerar o atrito, o conflito, consequências, e nós vamos ter que procurar essa consequência. Consertar essa consequência com uma outra visão. Perfeito. A gente não consegue fugir. Essa tua posição, tempos líquidos que você colocou, é bem retratando que... Por enquanto nós estamos trazendo, já trouxemos aqui 2 autores, né? Hannah Arendt e o Bauman, que eles só constatam isso. A gente vai ver mais um outro que ele também constata. Ele constata uma característica que o Bauman também fala, que é um aumento do individualismo. O próximo autor que ele vai falar do individualismo, mas ele vai dizer que não necessariamente se torna as pessoas egoístas. É interessante essa colocação dele. Tá? Nós vamos ver aqui já já. Espero só um tempinho de vocês. Aqui a gente já tinha visto, mas só apresentando de novo, né, para as pessoas. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman é um dos intelectuais mais respeitados e produtivos da atualidade. A modernidade líquida é o seu conceito fundamental. E é assim que ele se refere ao momento da história em que vivemos. Os tempos são líquidos, porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, para ser sólido. Disso resultaria, entre outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com a segurança e até a instabilidade dos relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas, e cada um por si. Nossos ancestrais eram esperançosos quando falavam de progresso. Se referiam à perspectiva de cada dia ser melhor do que o anterior. Nós estamos assustados. Progresso para nós significa uma constante ameaça de ser chutado para fora de um carro em aceleração. Palavras fortes do Bauman, né? É uma leitura forte da realidade. Agora, tudo bem. Podemos olhar a opinião dele e entender que ela é forte. Mas podemos fazer uma crítica. O que ele está dizendo ali existe? A crítica é válida? Vamos numerar. Obsessão pelo corpo ideal. Total. Quantas pessoas que a gente olha assim para nós já foram privilegiadas, né, pela vida e mesmo assim não está bom. E vão buscar uma perfeição imaginária, idealizada, que nunca acontece. Eu mandei um vídeo pelo WhatsApp, quem viu, aquele vídeo da menina procurando se melhorar o tempo todo, porque ela olha uma referência, ela sente inveja, ela quer ser igual, ela consegue ter o poder de mudar, ela vai mudando, vai mudando, vai mudando. Quando chega lá no final do vídeo, ela já tentou vários modelos. O modelo da moda do momento é o que era ela no começo. Culto às celebridades, por exemplo. Isso é bastante marcante, né, nos nossos tempos. Né? Eu acredito, o culto às celebridades sempre houve, mas nos nossos tempos ele tomou uma proporção. Hoje nós temos a figura da celebridade instantânea.
que dura uma semana, um mês, Efêmera. efêmera, daqui a pouco você não ouve mais falar dela. Né? Há um cultuamento dessa celebridade naquele momento. Né? E aí sim, aqui começa a gente olhar coisas que estão levando ao apego material, o culto à personalidade, endividamento geral por causa do materialismo, paranoia com segurança, que é não confiamos mais uns nos outros, estabilidade nos relacionamentos amorosos, porque o amor nosso está líquido, está supérfluo, ele está fácil. Porque no relacionamento a gente sabe, tem dificuldades. E se a base do relacionamento, não, se ela for líquida, se ela for uma coisa fugaz, não consegue lidar com as dificuldades que o relacionamento traz. Aí onde a tendência dos relacionamentos é se desfazerem, e muitas vezes a gente vai olhar a história de jovens que se uniram com tanto amor, se desfazerem aos primeiros dificuldades que traz um relacionamento. Tá? Tudo isso são coisas que só se a gente pensar, aí sim, nós vamos trazer um pouco o contexto espírita para analisar também. Não basta a gente analisar tudo isso, e aqui a gente está tentando fazer filosofia espírita, é tentar ler os problemas da sociedade sobre a ótica espírita. E a gente pega toda a filosofia que veio depois das grandes guerras, ela é muito negativa. A gente culmina lá no Sartre, o ser e o nada. Então a vida é efêmera mesmo. Agora a crítica espírita é que a vida não é efêmera. Ela tem um propósito, tem uma missão, tem um objetivo, e esse objetivo passa por uma construção de uma humanidade melhor, na superação do egoísmo, do orgulho, da construção de um amor dentro de nós, que nos aproxima e não nos distancia. Quando fala aqui em estabilidade, relacionamentos amorosos, eu vejo muito assim com essa coisa que o amor esfria nos corações, como é dito lá no Evangelho. Que haveriam tempos lá difíceis, pois o amor esfriaria nos corações. A dificuldade do ser de amar, de gostar do outro de fato, de não se aproximar do outro só por uma utilidade ou um desejo ou um objetivo. O outro pelo que ele é, com suas características e tudo mais. Essa maneira de ver o outro, eu acho que uma sociedade assim, ela conspira contra. Ela conspira contra. É uma coisa subliminar, é uma coisa que ela está no dia a dia ali, que a gente não percebe, mas ela está fazendo com que isso aconteça nos relacionamentos. Inclusive nos relacionamentos familiares. Não precisa ser só nos amorosos. É nos lares, a distanciamento, muitas vezes. E aí sim, você tem que ter pessoas atentas e tentando fazer diferente disso. Antigamente a gente unia as pessoas em torno de uma mesa, porque a mesa também era o momento de estar todo mundo junto, aquela coisa toda, né? E ali tinha um momento familiar. Eu procuro conservar isso em casa, até os dias de hoje, faço questão. E eu enxergo isso, porque fora isso é cada um do seu celular, a sua TV, é uma dificuldade para unir, estar juntos, troca de experiência, criar o laço existir, porque o laço, ele não pode ser exigido, não dá para exigir laços, não se exige laços de ninguém. O laço se cria pela afetividade, pelo relacionamento. Não dá para construir isso teoricamente. A mesa é um bom lugar, eu dei um exemplo aqui. O passeio, existem N situações. Mas se cada um se concentrar nas suas demandas individuais,
como é que vai acontecer esses momentos? Eles tenderão a ser mais raros e provocar o afastamento. Gilles Lipovetsky, ele falou sobre isso, continua falando, teve no Roda Viva, tem vários vídeos dele no YouTube, vi 2 hoje, tenho aqui, acho que eu vou colocar um aqui para a gente ver. Ele fala sobre os tempos hipermodernos, olha só. Tem os tempos pós-modernos, já não resolveu, agora então os tempos hipermodernos. Nós estamos querendo algo ainda novo, mais novo ainda, né? Que nos salve, né? O império do efêmero, olha só, a era do vazio, o crepúsculo do dever, que é a ética indolor dos novos tempos democráticos. Filósofo francês, teórico da hipermodernidade, autor dos livros então que eu citei. Tem um livro dele interessante, que é o Luxo Eterno, né, também que não está ali. Felicidade Paradoxal. Então são ensaios sobre a sociedade do hiperconsumo, entre outros. Vamos ver o que ele fala aqui. Ó. O que o Lipovetsky nos fala? Ó. O tempo hoje, hipermoderno, instantâneo, fluido, tem como característica a cultura do narcisismo, uma monumental explosão individualista. Em tempos hipermodernos, pinta o quadro que se convencionou chamar na França de paradigma individualista. E na Era do Vazio, o livro Era do Vazio, ele focaliza mais ainda a desagregação da sociedade e dos costumes, o indivíduo contemporâneo, o consumo de massa, a emergência de um modelo de socialização e de individualização nunca vistos, em ruptura com o tradicional dos séculos XVII, XVIII. Para o autor, estamos entrando em uma nova fase da história do individualismo ocidental, caracterizada como segunda revolução individualista. E o comentário que eu vi hoje no YouTube, apesar dele falar bastante no individualismo, é que ele fala isso, que ser individualista não necessariamente demanda ser egoísta. Aí eu queria refletir essa frase aqui com vocês. Eu acho que não tem jeito você não ser egoísta, você ser individualista. Bom. O que é ser individualista? É isso aí. Acho que nós vamos ter que brigar com essas expressões agora, né? Nos vídeos que eu vi do Gilles Lipovetsky, ele reconhece esse momento, ele também enxerga a crise que os outros enxergam. Ele enxerga uma individualidade cada vez mais individualista, mas ele é positivista também, apesar disso. Então ele entende que esse individualismo vai levar a alguma coisa boa. Que isso deve redundar em algo bom. Eu, por exemplo, tenho um exemplo na minha mente para tentar tratar isso. Relacionamento a dois. Quando a gente pensa nos nossos valores do relacionamento a dois lá no passado, o que era? Como é que a gente até aprendeu na igreja? Os dois serão uma só carne. E aí então, praticamente um se anulava em função do outro. Então eu vejo esse individualismo positivo, é nesse sentido que hoje, num relacionamento, cada um pode manter os seus gostos, as suas necessidades e construir um relacionamento que comporte isso. Essa parte saudável do individualismo. Do individualismo. Tem a sua individualidade. Permite a individualidade, mas por que funciona no relacionamento? Os dois querem isso. Opa! Perfeito. Porque no casamento, apesar dos gostos individuais, a gente quer construir algo juntos. Então, até mesmo a minha individualidade, quando ela se exacerba, o que eu faço? Se ela começa a prejudicar, recolho. Tá? Então, assim, sim, tá certo. Então, a gente viu que aquele modelo, ele era um modelo que tinha, então, valores definidos, uma tradição dizia que deve ser assim, nós estamos questionando ele. E eu entendo que os relacionamentos hoje eles estão nesse momento de desconstrução. E é questionamento para todo lado. O que nós estamos querendo buscar? Um novo modelo que contemple a individualidade. Nós estamos mais críticos com relação a
valores e tradições que nos dizem o que deve ou não ser feito. Estamos mais críticos, né? São pessoas críticas agora. Mas eu entendo também que essa crítica é o direito da individualidade, mas ela deve ter a noção do coletivo. Porque se toda a humanidade partir para as demandas individuais em detrimento das coletivas, como é que ficaremos? No caso aí, a gente vai ter a presença do egoísmo. Perfeito. Quer dizer, a discussão começou no sentido de conceituar individualismo não egoísta. Individualismo não egoísta. Então, aí eu entendo assim, que é um processo de maturidade. Porque para exercer um individualismo não egoísta, e como no relacionamento também, é preciso maturidade. Nossa sociedade está amadurecendo. E quando a gente não consegue fazer isso, provoca dor, provoca desconforto. Né? Nos campos dos relacionamentos, nas questões sociais. E aí a gente tem que voltar a essa visão coletiva, até onde a minha demanda individual é legítima, né? Até onde ela é legítima. Eu acho interessante assim que essa individualidade, esse individualismo com responsabilidade, né, eu acho que funciona bem, porque na hora que você decide aquilo que você quer, aquilo que você deseja, o outro tem o mesmo direito. É uma coisa que a gente até brinca em aulas da escola de aprendizes, que assim, antigamente a gente falava em doença, né? Artrite, renite, não sei o que. Agora a gente fala em doenças psicológicas de todo tipo, né? Que aumentam em quantidade. Que é justamente isso. Né? Há um preço por isso e um desequilíbrio. Quando a gente fala em desequilíbrio psicológico, nós estamos falando de desequilíbrio do quê? Do espírito. Se a gente, na nossa individualidade, a gente nos ama, nós nos preparamos para amar ao próximo. Mas agora isso não é construído na intimidade. É deixado de lado, não é um valor mais importante. O efêmero está mais relevante. A relação, e aí é uma denúncia que se faz. E o espiritismo, a filosofia espírita, ela denuncia que toda vez que o materialismo se sobrepõe, o espírito adoece. Quando o ter se sobrepõe ao ser. Então a depressão e os problemas psicológicos são sintomas de adoecimento do ser. Aí entra a importância da doutrina espírita, da filosofia espírita. É mostrar isso para a sociedade. Olhar essas leituras, reconhecer que é isso, apontar a causa e sugerir. Por que fazer a reforma íntima? Se melhorar, porque isso é saudável. É saudável para o ser. Proporciona o que todo mundo procura, uma vida feliz. Porque já é certo que a vida com objetivos materiais, por exemplo, como disse Jesus, né? Nem só de pão vive o homem. Nem só de coisas materiais. Ele é mais do que isso. Se nós somos espírito, temos necessidades espirituais, por consequência lógica. E aí sim, uma das missões da doutrina espírita é mostrar que nós somos espírito. Somos um ser imortal, que temos uma missão, temos que ter um relacionamento diferente, aonde numa hierarquia de valores, o espírito esteja acima das demandas materiais. O material não é ruim, mas ele deve ser utilizado em proveito do espírito. Alguém falou ontem na nossa aula, não sei, alguém falou do budismo, né? O budismo tem uma visão muito boa disso. Você vive no mundo material, você precisa do material. Não pode ser esquecido o material. Perfeito. Agora, ele não pode ser a única coisa. Vamos
Vamos tentar exemplificar isso para ficar mais claro. A tradição e os valores antigos dizia que a gente devia constituir uma família e você tinha o sonho de comprar uma casa. Mas o que era a casa? Em termos de valores, a casa é um lar, aonde eu construo uma família. E aí então nós estamos com um objeto material com valor. Muita gente hoje fala em ter uma casa com objetivo material. Eu quero ter uma casa. A casa de 3 quartos, depois é insuficiente, ele quer com piscina. Perfeito. Depois ele quer com sauna. Na medida que conquista a primeira, ela esvazia, a felicidade já aconteceu, porque realizou. Então eu concebo uma casa maior. E demando uma série de esforços para construir essa casa cada vez maior. Se eu sou materialista, como é que eu convenço meu filho a não ser materialista? O exemplo é muito forte. Já começa por aí. E depois, a visão de vida. Aí eu acho que entra uma questão de sentido de vida. E como no dia a dia nós vamos trabalhar com os nossos filhos, nossos jovens, sobre sentido de vida. Eu acho que a gente tem que partir do apelo que é universal, felicidade. Porque todo ser humano tem direito a buscar a felicidade. Agora, nós vamos mostrar que não necessariamente a felicidade pode ser, ou precisa ser construída assim. Que existe outra forma de se construir a felicidade. A família é uma fonte importante para isso. Não que a família não dê, até acho que a família dá. Eu lembro que meu pai, minha mãe passaram muitos valores, mas eu aprendi muita coisa fora. Eu dei ouvido para muita coisa de fora. Tá? Então, assim, foi importante o que minha mãe falou num primeiro momento, porque ela implantou os valores, mas teve uma hora que eu fui para fora. Aí tem essa coisa da gente buscar o... Você foi embasado ou não? Sim. Eu lembro de ter situações onde a minha mãe estava presente ali sem estar. Isso. Sim. Ela lança esses valores. Num segundo momento a gente está querendo se autoafirmar, encontrar o nosso espaço. Aí é um processo que começa assim, primeiro procurar a tribo. Aí é aquele grupo que a gente se afiniza. Depois que a gente se acha com a tribo, a gente quer se individualizar dentro da tribo. E é encontrar a nossa cara que nos diferencie dentro da tribo. Existe em nós o sentimento gregário e essa necessidade de exercer a individualidade, que é uma coisa ali constante. Constante. Né? Agora, se nós não dermos a parte da família, dos valores, né, que constituem uma família, uma sociedade saudável, Para conceituar a felicidade, para construir essa felicidade. E aí nós vamos ter lá na frente um ser que está procurando referências. E que ele está tentando encontrar isso nas tribos. Nas pessoas. E tentando, né, construir isso. Eu vejo, por exemplo, isso que ela falou, eu vejo muito isso na sociedade japonesa. Porque a sociedade japonesa, ela tende a padronizar comportamento. E quando o jovem que é mais, vamos dizer assim, aceita menos o padrão, ele se expressa isso de uma forma mais gritante, muitas vezes. No cabelo. Eles fazem todo esse tipo de coisa para poder se destacar. Para poder se destacar. Porque até tem essa coisa de fisicamente também, né, serem também parecidos. Nós chegamos à conclusão que a busca da individualidade é bom, não chegamos a isso? Nós já concluímos lá atrás, né? A busca da individualidade, isso que está acontecendo na modernidade, não é ruim, o problema não é esse. Ela deve ser exercida. Nós citamos aqui o exemplo de relacionamento, onde a individualidade vai ser saudável para os dois. Ok? Agora,
A gente entendeu também que essa individualidade, para acontecer dessa maneira, precisa maturidade. E essa maturidade se consegue como? Com alguns valores. Tem que ter valores que substanciem a maturidade. A gente sabe que uma sociedade fugaz, onde as coisas passam rapidamente, é líquida. As coisas materiais, por exemplo, são descartadas. Como é que eu consigo ser feliz baseando os meus pilares de vida em cima disso? Acho muito difícil. É aquela coisa assim, né, que a sociedade de consumo até conspira contra isso. Quando eu fico feliz com algo que eu comprei, eles lançam um modelo novo. Hã? O celular não é assim? E aí eu não tenho mais aquele, e agora está todo mundo falando naquele modelo, ou da TV, ou do celular, ou né, a decoração da casa, vamos pensar aí no universo feminino, né? A linha branca, a linha cinza, a linha prata, e aí eu vou na casa do outro, já está diferente. Por exemplo, umas pessoas têm dificuldade de fazer pelo outro, porque realmente olham o mundo como uma grande luta, uns com os outros. Muita gente vê assim, a vida é competição. Tanto que tem o Richard Dawkins, que ele lançou um livro que chama Gene Egoísta, para justificar o egoísmo do homem. Se no nosso gene, os genes competem um com os outros e só sobrevive aquilo que é mais poderoso, mais apto, mais preparado, se isso é em nível genético, é no ser humano como nível como um todo. E aí o espiritualista tem que se indignar com isso. Esse livro para nós é um livro que precisa ser... É uma tese apresentada que precisa da nossa antítese. E aí a antítese é o seguinte, agora só... A visão espiritualista diz que há um Deus, criador de todas as coisas, que é a fonte de ligação de cada um de nós e que nos torna irmãos. Aí sim, com responsabilidades e compromisso uns com os outros. Essa ideia espiritualista pode ter mais força do que um conceito como esse, que é baseado na genética. Agora, precisa ser passada, precisa ser levada. Eu tenho que conversar isso com o meu filho. Eu tenho que dar essa noção para ele, se eu deixar, aí, tudo bem, ele vai entrar na luta da competição. E, na verdade, tem alguns pais que entendem assim e ainda incentivam assim. Filho, você quer vencer? Prepara para isso. Né? Prepara para isso. Educação. Educa para isso. E qual o resultado que nós temos tido disso? E hoje, na sociedade, nós temos duas teses. Uma que é essa do videogame, que você tem várias oportunidades, novas chances, e a outra é o seguinte, você só tem uma. E se você não concluir a missão, deadline. Acabou. Não é assim? Quando é a visão que é uma vida só, e você conquista a salvação dentro dela, e se você não atingiu, deadline. Não é isso? Olha só, tem um caso que foi numa aula agora, que passou, acho que há 2 semanas atrás, numa discussão. Aí ficou uma pessoa lá trazendo um caso de família. E o caso de família é assim, morreu uma pessoa. Pessoa lá da família, não se esperava, chocou um pouco. Aí uma parte é católica e uma parte protestante. E aí estão com dificuldade porque não conseguiu chamar um padre ou uma coisa para dar aquele último extrema unção. Então agora entre eles o problema é, puxa vida, e agora? Ele é um não salvo. Ele é um não salvo. E agora as pessoas que ficaram estão sofrendo porque ele é um não salvo. Ele não cumpriu o jogo. Deu deadline para ele. E agora quem sofre são as pessoas que ficaram. E estão sofrendo por um quê? Uma ideia de Deus? Uma crença, é uma teologia que precisa ser consertada. Que precisa... Perfeito. Que é um fórum, ok? Que isso para nós já é como que default. Eu dar exemplo, eu vivenciar aquilo que eu acredito,
eu fazer a minha transformação, respeitar dos outros, até aí tudo bem. Agora nós somos, aí a questão do Instituto de Filosofia Espírita, de um curso de Filosofia Espírita e de um café filosófico, que a gente está formando ideias e opiniões. E a ideia não é, eu lembro que eu até bati nessa tecla aqui, nós vamos formar essas ideias para nós somente? Não. Creio que não. E aí é o que o Laércio colocou, e alinho com ele. O que mais podemos fazer? Porque isso a gente já sabe que temos que fazer. Mas o que mais? Tudo bem, será que o Instituto consegue fazer uma publicação, ter uma página no YouTube, levar ideias espiritualistas? Será que eu, no meu âmbito pessoal, no meu círculo familiar, eu não consigo ao menos compartilhar isso? Eu fico pensando nesse espírita que tem tudo isso e guarda para ele e não compartilha. Ele está exercendo o amor? Isso não faz ele feliz? Não explica algumas anomalias da vida? Pelo menos para mim. E aí então, por exemplo, o caso da reencarnação é um. A pessoa na família tem uma criança que vem com um problema, que a vida inteira ela vai viver com aquele problema. E alguém está sofrendo por aquilo. E às vezes se sentindo injustiçado por Deus. Eu conheço uma pessoa que perdeu a fé por causa disso. Ele era participante na igreja, já pensando em nível de pastor, e de repente a filha dele nasceu com nanismo. E aí ele perguntou para todo mundo, por que Deus me escolheu para ter... E o nanismo da filha dele é grave. Compromete até as funções cerebrais. Ela vai ser dependente a vida inteira. Nós não temos nada para falar para essa pessoa, para manter ela no campo da fé? Nós espíritas temos. Opa! Certo, mas... Se a gente comunicar... se conseguir comunicar também com ele. Isso. Aí é o outro passo. Como a gente comunica e também reconhece que o outro está precisando dessa comunicação. Agora, se a gente não entender em nós que nós podemos e devemos fazer isso, a gente não sai nem do primeiro passo. Muitas vezes a gente não chega nas pessoas individualmente, mas nós chegamos no campo das ideias. As ideias são colocadas de todo tipo o tempo todo. Não é? Internet é a maior prova disso. Eu acho até que a doutrina espírita faz um bom trabalho na internet. Não é? Tem muitos sites, tem muito vídeo, tem gente tentando fazer coisa nova. Eu acho só que a gente tem que entrar nessa onda também. Essa é a minha opinião. Ok? De alguma forma. Bom, aí é uma outra história. Mas pelo menos em termos individuais, está aberto. Porque eu também acredito que isso não é uma coisa só nossa. Porque nega o princípio nosso espírita, de que nós não estamos sozinhos. O que eu estou falando aqui talvez é de eu ser uma ferramenta que aberto para isso posso ser também utilizado. À medida que eu estou aberto. Agora, se eu estou fechado e acho que não devo, como é que eu vou ser canal de alguma coisa? Eu, por exemplo, eu faço isso há muito tempo. De me colocar como ferramenta, às vezes como insegurança. Mesmo estando aqui. Como falar, se eu devo falar, às vezes melhor calar. Eu já sentei numa mesa de estar com uma pessoa católica, ela estava com uma criança, por exemplo, uma criança fazendo cirurgia aos 3 meses de idade, e alguém indicou para conversar comigo. Eu sentei, mal consegui falar muita coisa. Depois eu fiquei pensativo, sentei e comecei a escrever. E mandei um e-mail para ela. O agradecimento que ela me mandou depois me emocionou, fez eu chorar e tudo mais. O que na hora eu não consegui falar e nem tinha sabedoria para isso. Mas eu acredito numa coisa, a boa vontade minha de sentar, ouvir a história dela. Eu fui, e eu penso sempre nisso. Não é exatamente eu sozinho, o meu conhecimento. Eu estou me abrindo, colocando meu coração à disposição para ajudar.
E aí a espiritualidade, nós falamos tanto de espiritualidade, nos apoia e nos dá condições para isso. Então eu entendo que a gente tem que virar primeiro esse bloqueio, que muitas vezes nós espíritas temos. Temos um conhecimento útil, importante para a sociedade, mas que fica guardado às 7 chaves. Essa é a minha visão e o meu entendimento. Peçamos para Deus que Ele nos dê inspiração de fazer isso, porque nós estamos com boa vontade. Estamos querendo ajudar, não estamos querendo fazer prosélito, não estamos querendo fazer espíritas. Nós estamos querendo resolver o problema do outro. E aí eu lembro a frase do Chico. O Chico ele fala o seguinte: quando a nossa intenção é o outro, a gente nunca erra. Quando eu quero doutrinar os outros, mostrar que eu tenho conhecimento, já estou errando logo de princípio, né? Então, assim, é uma coisa que a gente pede, é isso, né? Essa abertura. E a importância dessa missão que eu entendo que a doutrina espírita tem, combater o materialismo. Nós temos uma sociedade bastante materialista e não dá para negar isso. E o que a gente pode ajudar nisso, né? Vamos então fechar, gente?